Aqui Leandro Ruschel falando diretamente de Miami para explicar para você por que o X está deixando o Brasil, não por querer desrespeitar leis brasileiras, mas sim justamente pelo motivo oposto, por querer respeitá-las, por não buscar infringi-las, além de não infringir leis internacionais e leis de outros países. A desfaçatez da militância na imprensa brasileira, que defende a censura e o fechamento do X, também conhecido como Twitter no Brasil, é reveladora. Em primeiro lugar, como é que pode a imprensa, jornalistas, que dependem da liberdade de expressão para poder exercer a sua atividade profissional, defender a censura? Eles acreditam que eles serão poupados, quando a história mostra que, a partir do momento que você defende a censura, em algum momento você será alvo dessa mesma censura. Mas, enfim, de acordo com a versão oficial, a rede social estaria retirando seu escritório do Brasil por não querer obedecer às leis brasileiras, fugindo da sua responsabilidade jurídica. É isso que a Lula News, passou ontem o dia inteiro fazendo e boa parte da militância de redação Globo à frente. Ora, o X não é uma ONG sem fins lucrativos. É uma empresa privada que precisa lucrar para continuar operando. Portanto, não há qualquer incentivo para a empresa deixar o país e potencialmente perder acesso a um dos seus maiores mercados. Elon Musk, o homem mais rico do mundo e dono da empresa, afirmou repetidamente que o X cumpre as leis brasileiras e as leis internacionais, mas que as ordens judiciais recebidas para censurar seus usuários no Brasil, essas sim, não seguiriam as próprias leis feitas no Brasil, a própria Constituição. Vários juristas e qualquer pessoa com bom senso tende a concordar aí com o Musk. Documentos revelados pela empresa, pelo X, ao Congresso americano, bem como comunicações internas das cortes superiores expostas pela Folha, na chamada vaza-toga, demonstram uma sequência de abusos em afronta à Constituição. A Constituição brasileira é clara ao defender a liberdade de expressão, proibindo a censura prévia. Diferente do que os defensores da censura na imprensa e na esquerda em geral alegam, a internet no Brasil é sim regulamentada. Além do Código Penal, que se aplica às interações na internet, há o Marco Civil da Internet, que estabelece claramente como os conteúdos considerados ilegais devem ser removidos das redes, após decisão judicial. Em outras disposições, há previsão legal para a remoção de posts, mas não para o banimento de perfis, porque neste caso configuraria censura prévia. Ora, se alguém retira a possibilidade de eu abrir um perfil nas redes sociais, eu não posso expressar as minhas opiniões nas redes, ou seja, eu estou sofrendo censura prévia. Tanto é assim que num fórum de jornalismo em 2020, o próprio ministro Moraes se defendeu da acusação de praticar censura prévia por bloquear vários perfis no âmbito dos inquéritos das fake news, conforme publicado numa matéria do UOL na época. Deixa eu mostrar aqui para você essa matéria. Para quem não lembra, naquele momento, em maio de 2020, esse congresso foi em setembro, logo depois, o ministro mandou bloquear vários perfis da internet, praticamente todos de direita, que apoiariam o ex-presidente Bolsonaro. E um dos motivos para alegar a existência de um suposto gabinete de ódio, de uma milícia digital, seria o fato desses perfis se seguirem entre si e postar assuntos parecidos. Ora, se você faz parte de um movimento político, é óbvio que você vai seguir pessoas que pensam da forma parecida e que você vai postar defendendo assuntos parecidos, não é mesmo? Mas enfim, nesse congresso lá de setembro de 2020, o ministro colocou o seguinte, segundo o UOL: a decisão não foi censura prévia, porque em momento algum eles foram proibidos de continuar na rede, de falar. Até cheguei a colocar na decisão que a abertura de novos perfis, inclusive para novas ofensas, estaria permitida e seria analisada. Se a ideia fosse fazer censura prévia, a decisão deveria proibir de abrir qualquer perfil. E isso é censura prévia, se fosse a proibição de abrir qualquer perfil na rede social. Não foi essa a determinação. Aí ainda conclui a matéria. Para o ministro, há uma diferença entre proibir a publicação de um conteúdo antes da sua veiculação, o que configuraria a censura prévia vedada pela Constituição, e a determinação judicial para sua retirada de circulação, feita posteriormente à publicação, que não teria
impedimento legal, né? Só que é um problema aí. Contrariando a sua própria afirmação, o ministro posteriormente passou a tomar decisões contrárias à abertura de novos perfis por pessoas alvo, né, dessas censuras iniciais. Ou seja, segundo a própria definição do ministro, isso é censura prévia. Durante o processo eleitoral de 2022, a onda de censura no Brasil cresceu exponencialmente. Pouco antes das eleições, uma nova resolução foi baixada pela Justiça Eleitoral, conferindo superpoderes ao Tribunal Eleitoral para censurar as redes sociais de forma expressa, obrigando as empresas a remover posts em minutos, sob ameaça de multas exorbitantes e até mesmo de serem banidas do país. O que observamos foi um festival de censura, quase inteiramente direcionado à direita, chegando ao ponto de um documentário ser impedido de ir ao ar durante o pleito, mesmo sem ter sido avaliado pelos ministros que tomaram a decisão, porque talvez ele prejudicaria a campanha de um dos candidatos. A gente sabe muito bem qual candidato, não é mesmo? Se isso não é censura prévia, se você impedir, né, a postagem, a divulgação de um documentário, a apresentação de um documentário, o que seria censura prévia? Os ministros, né, nem disfarçam mais. Nós derrotamos o bolsonarismo, afirmou o atual presidente do Supremo. Moraes, por sua vez, escreveu uma tese acadêmica inteira sobre os perigos do populismo digital e como ele deve ser combatido. Em resumo, a inclinação política de pelo menos metade da população brasileira está sendo criminalizada. A direita, né, para ser mais específico, está sendo criminalizada. Que tipo de democracia bane um lado inteiro do espectro político? A própria definição de democracia é você ter a possibilidade de qualquer pessoa desse espectro, seja de esquerda, seja de direita, seja de centro, se manifestar e ali buscar, né, votos, buscar a prevalência das suas ideias num ambiente de liberdade de expressão. O ponto crucial é o seguinte: as leis brasileiras não são compatíveis com essa censura em massa, tanto que houve um grande esforço, por enquanto em vão, para aprovar uma nova lei que basicamente codificaria a prática em curso, a prática de censura. Ora, se tudo isso já fosse legal, não seria necessário aprovar uma nova lei, não é mesmo? As revelações da Folha, a tal vaza-toga, né, em que o Glenn Greenwald teve acesso a 6 gigabytes de trocas de mensagens entre assessores do ministro nos tribunais superiores, mostra o desejo de censurar revistas, mesmo quando não foram encontrados posts ilícitos. O assessor lá, né, o chefe da tal assessoria de desinformação, disse para o ministro instrutor, ou para o juiz instrutor: olha, eu dei uma olhada aqui nesses posts da revista Oeste, no caso, e não achei nada de errado, apenas jornalismo. E aí o juiz responde: seja criativo. Também ficou claro que vários relatórios que embasavam as ordens de censura eram editados e produzidos sob medida para atender às decisões, com alvos previamente selecionados. Invertendo a lógica criminal, né? Você não investiga e depois toma a decisão para ver se alguma coisa errada aconteceu. Não, nesse caso a decisão já estava tomada, que estava errado, e o relatório tinha que seguir aquela decisão. Nessas trocas de informações, de mensagens, chegou-se ao ponto de cogitar a contratação de jagunços para trazer de volta ao país um exilado político aqui nos Estados Unidos. E por fim, né, nas últimas revelações, manifestantes foram censurados pela Justiça Eleitoral por divulgar protestos contra o ministro. E protestos ainda no exterior, fora do período eleitoral, quando os superpoderes de censura não deveriam mais valer, né? Nunca deveriam valer em primeiro lugar, mas nesse caso específico não estavam mais valendo, mesmo seguindo as normas novamente há pouco, né, aprovadas. Em várias conversas, esses assessores deixam claro que os procedimentos usados não estavam seguindo o rito legal. Entre aspas. Ficará muito chato se alguém questionar, fecha aspas, né? Disse um desses juízes para o tal assessor. Em vários momentos, dá para ver eles ali dizendo também: não mostra que é do TSE, né? Coloca aqui em nome de um outro juiz o pedido, que veio lá do TSE e não do Supremo, e assim por diante. Agora, né, depois de tudo isso, o X está deixando o país ao se recusar a cumprir ordens que considera ilegais, sem que os recursos impetrados pela empresa tenham sequer sido avaliados. Além disso, há o problema da jurisdição. Como o X pode cumprir uma ordem judicial no Brasil que ultrapassa as fronteiras do país? Segundo o X, foi solicitado a quebra de sigilo de usuários americanos e argentinos. Se a empresa fornece esses dados à justiça brasileira, ela acaba infringindo a lei
nos Estados Unidos ou na Argentina. Pode ser processada nesse país. A gota da água foi o pedido de prisão de representante legal no país por desacato. Segundo a empresa, a decisão de fechar o escritório brasileiro visa evitar que seus colaboradores sejam presos. E a Gazeta do Povo mostrou que, na ordem, né, que foi inclusive apresentada ao público pelo X, mostra lá um e-mail para comunicação de representante legal que está errado. E não houve a resposta e isso foi interpretado pelo ministro como má fé, né? Só que aparentemente o erro partiu, pelo menos em parte, dos próprios assessores do ministro que mandaram para o e-mail errado. Isso depois de ter tentado contato com uma pessoa que já não era mais representante legal há 4 meses, segundo a Junta Comercial de São Paulo, né? Segundo o ministro Moraes, a nova lei contra a fake news deveria ter apenas um artigo. As empresas que controlam as redes devem ser responsabilizadas pelo conteúdo postado. Dessa forma, elas mesmas fariam o processo de censura, utilizando a jurisprudência dos últimos anos, que basicamente define o conteúdo de direita ou de qualquer pessoa que questione o establishment como sendo ilegal. Essa decisão de prender uma representante da empresa X é a aplicação prática dessa tese do ministro. Caso essa visão avance e prevaleça, em breve não será mais necessário para a justiça ficar definindo esses atos de censura a todo momento. As próprias empresas farão isso ativamente para evitar qualquer risco legal. Quem não seguir essa linha será removido do país. Ou seja, quem não seguir exatamente a tese das decisões que têm acontecido desde 2020, que praticamente criminalizam toda a direita, será perseguido. Então a gente não vai mais precisar ter a justiça fazendo isso. Diante disso tudo que foi revelado, quem, de forma honesta, pode acusar a empresa de desrespeitar as leis brasileiras? Na verdade, o Brasil está se alinhando a países como China, Rússia, Coreia do Norte e Venezuela, onde o X é proibido, justamente pela rede social ser um instrumento de expressão livre e crítica ao regime. Essa é a democracia que queremos?